A relação entre humanismo e cultura digital, ela está muito permeada nesses tempos que nós vivemos por um processo de grandes transformações, tanto das práticas sociais quanto dos modos de vida em que a sociedade experimenta o mundo e as relações, mas se trata de um processo histórico que está muito concentrado, digamos assim, nas últimas décadas. Um pensador, Carlos Scolari, ele fala que a internet, a cultura digital, é a revolução dos 10.000 dias. Nós ainda conseguimos calcular todas essas transformações em dias. Então, em comparação com outros períodos históricos, outros meios de comunicação que foram surgindo ao longo da história, nós estamos realmente no olho do furacão de uma grande transformação condensada nessas últimas décadas, em que a humanidade como um todo, nos seus vários âmbitos, desde a educação, religião, política, ainda custa a encontrar respostas e saídas para os desafios que essas transformações vêm trazendo para o cotidiano da própria vida humana. Então, nós podemos falar, inclusive, em algumas metamorfoses do humano a partir dessa relação com as tecnologias digitais. Por exemplo, em relação à experiência de espaço, graças a essas tecnologias nós conseguimos ter acesso a informações, a pessoas, a experiências do outro lado do planeta. Então essa noção de espaço muda radicalmente com a cultura digital, a geolocalização, todos os sistemas de mapas digitais, toda essa nova experiência dos espaços, da noção de espaço. Também uma metamorfose em relação ao tempo. Todos os processos hoje marcados por uma super velocidade, por aquilo que alguns estudiosos chamam de rapidação. Todos os processos têm que ser rápidos, instantâneos, imediatos. Então isso também muda a nossa experiência como um todo da vida humana. Uma metamorfose também que nós poderíamos dizer em relação à própria matéria, com essa transformação de todos os processos, todos os materiais, as mídias anteriores, imagem, som, texto, tudo convertido em bits, em dígitos, nessa linguagem digital. Os próprios processos de produzir informação se tornam também digitais, as tecnologias cada vez mais convergindo para esse ambiente digital. Então a nossa própria experiência desses materiais, que passa pela arte, passa pela educação, sofre uma grande transformação por causa desse processo da digitalização. E por último, nós podemos dizer que tem também uma metamorfose do ponto de vista das relações humanas, a noção de relação, o modo de nos relacionarmos como pessoas. Então todas essas metamorfoses, em um certo sentido, elas vão também transformando a nossa experiência pessoal, da nossa vida, dos nossos sentidos em relação ao mundo ao redor, mas também do ponto de vista da sociedade, do modo como nós nos organizamos como sociedade. E nós vemos os impactos também dessa cultura digital, por exemplo, em todo o jogo político, o processo democrático, a própria noção de bem comum, de bondade, o modo como nós nos comunicamos. Então nós vemos nos últimos anos um crescimento, por exemplo, negativo do ponto de vista dos discursos de ódio, de uma exacerbação dos sentimentos, explosões via comunicação. Isso traz também todos os outros efeitos colaterais, como depressão, ansiedade, enfim, é todo um caldo cultural em que essa cultura digital traz muitos benefícios, muitas possibilidades, mas também alguns aspectos de sombra, alguns aspectos prejudiciais para essa experiência humana. Então nós poderíamos também pensar na linha daquilo que o próprio Papa Francisco nos propõe no sentido de um humanismo integral, pensarmos também, por que não, um humanismo integral digital. Quer dizer, como que nós podemos trabalhar nessa cultura digital essa noção de que o ser humano é um agente no meio de outros agentes, e nesse sentido nós poderíamos considerar inclusive a própria tecnologia digital ou as tecnologias digitais como agentes também do processo cultural. Então nós precisamos atentar também para esse modo em que o ser humano se relaciona com essas tecnologias,
como que ele consegue impor certos limites, certas margens, inclusive do ponto de vista ético, para poder se relacionar com essas tecnologias e não entrar naquilo que o Papa Francisco também critica como paradigma tecnocrático, quando a tecnologia é que arrasta o ser humano para determinadas práticas, determinados fins que o próprio ser humano nem se dá conta, ou pelo menos não faz uma autocrítica dessas potencialidades que a tecnologia coloca nas mãos dele. Então eu acho que nesse período histórico em que esses processos se tornam cada vez mais rápidos e concentrados no tempo, é ainda mais necessário fazer essa autocrítica e essa crítica dos processos digitais para que esse humanismo integral possa ser realmente efetivo e eficaz para a construção desse bem comum que todos nós desejamos. E um outro aspecto muito importante nesse humanismo integral que o Papa Francisco propõe é a relação com o outro, a outra pessoa, o outro ser humano. Então também como que por meio dessas tecnologias digitais, desse ambiente digital, nós como sociedade estamos construindo as nossas relações, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista comunitário ou mesmo global. Quer dizer, como que essas plataformas, os algoritmos, os aplicativos, até que ponto eles nos ajudam a realmente construir relação e uma relação positiva que colabora com o bem comum da sociedade, ou até que ponto essas tecnologias, plataformas e algoritmos estão nos levando para determinadas formas de relação que estão até corroendo a noção de bem comum, a noção de democracia e a noção de uma sociedade, enfim, que pelo menos saiba conviver pacificamente. Então essas são as várias frentes que essa reflexão humanismo e cultura digital nos despertam, mas apostando sempre nessa noção que é muito forte na cultura digital de rede. Pensarmos então esse humanismo integral que o Papa Francisco nos sugere é também pensar a noção de rede com todas as suas consequências, em que o ser humano é um ser em relação com outros seres. E é a partir dessa reflexão sobre o modo que nós construímos as nossas relações, seja na tecnologia, seja com outros seres humanos, que essa relação e essa construção dessas relações possam ser cada vez mais humanas, cada vez mais fraternas e cada vez mais pacíficas também nessa ideia de bem comum.